Naquela época os clubes investiam bastante na categoria de base e o Rio Branco era um celeiro de jogadores. Era muita qualidade desde a alimentação, desde a fisiologia, desde o treinamento, tudo. O Rio Branco nessa época não teve para ninguém. Para você ter uma ideia, na década de 90, foi até os inícios aí da era 2000, foi revelado, negociado cerca de 37 milhões de dólares o Rio Branco. Era uma grana, 37 milhões de reais, desculpe. Era uma grana considerável aí, praticamente um pouco mais de uma década. Olha, eu acho que nos anos 90, talvez os dois, assim, pensando rapidamente, talvez os únicos dois clubes que possam ter feito algum trabalho parecido no interior de São Paulo foram União São João e Mogi Mirim. Conseguimos nessa época formar jogadores como Marcos Assunção, Flávio Conceição, Alexandre, Edson Fio, Alexandre Dorta, mais recente, depois Mineiro, Sandy Roche, Anailson, e eu não vou lembrar de todos aqui, mas foi uma safra fantástica, foi um trabalho fantástico. Flávio Costa, sim, olha o Mineiro, vai bater de longe, uma bomba e o gol! Mineiro! Uma bomba, Mineiro, vira o jogo aqui no Brinco de Ouro. O Rio Branco teve sorte de contar, numa determinada época, com algumas pessoas, porque não era uma política do clube trabalhar com base, com jogadores, tanto que o Rio Branco, quando subiu em 90, ele tinha alguns jogadores que tinham sido formados em Americana, mas assim, de destaque só o Macedo. A gente olhava para a base do Rio Branco, era um negócio terrível. Então, no sábado de manhã, o Rio Branco disputava campeonatos paulistas de base e a gente perguntava, né? Queria saber os resultados. Guarani, Rio Branco, 13-1, 12-0. Guarani Ponte, 14-2. Claro que para os outros. Na realidade, o Rio Branco tinha uma categoria de base, sempre teve uma categoria de base, mas ela começou a evoluir a partir do acesso do Rio Branco em 1990. Em 91 foi contratado o Cilinho, que um dos motivos para sua aceitação foi ter a chave do estádio. E com essa chave do estádio, ele remodelou absolutamente tudo. E o Cilinho tinha vindo do São Paulo, que é referência no Brasil e no mundo, de escola, de formação, pegou os moldes do São Paulo e trouxe para o Rio Branco. O técnico Cilinho decidiu investir no futuro do São Paulo e colocou em campo um time cheio de caras novas. A primeira oportunidade que me foi oferecido um trabalho como treinador, eu já pensei com esse objetivo, ou seja, de justiça, de dar oportunidade ao jogador jovem. O Borelli, quando o Armindo Borelli assumiu a presidência do Rio Branco, ele trouxe alguns diretores de futebol junto com ele, que eram Edson Facina, Gerson da Silva, e aí veio o Cilinho. O Cilinho veio com uma mentalidade que as pessoas daqui não tinham. O Cilinho pegava a turma e ia procurar jogador no Nordeste, ia procurar jogador no Norte, ia procurar... Antigamente, nos anos 80, o Rio Branco procurava muito jogador
perto, em algum clube, de outro clube que ele via jogar, que ele jogava contra na divisão intermediária. A partir desse conceito do Cilinho, o clube começou a ir atrás de jogadores aonde eles poderiam surgir. O ensinamento que ele deu para nós, claro e classo naquela hora, foi de que o craque, ele pode nascer dentro da sua casa como seu filho, pode nascer como seu vizinho na sua rua, certo? Na sua cidade, no seu estado, do Oiapoque ao Chuí. E isso fez com que nós abríssemos a nossa visão de forma clara e passássemos a buscar realmente jogadores de qualidade, não nos importando de onde era. Depois da primeira, segunda venda, o Rio Branco começou a fazer avaliação no Brasil inteiro. O Cilinho tinha os arapongas dele. Então o que é? Ele tinha velhos conhecidos que falavam, aqui tem um jogador bom, aqui tem jogador bom. E o Rio Branco ia fazer, por exemplo, Estreito no Maranhão, aonde vieram o Sandro Hiroshi e Anailson, que deram 10 milhões de retorno para o clube. Eu chegava a viajar 40, 50 dias, Brasil afora, não só eu, com mais 2, 3 pessoas, procurando talento. E achamos alguns, né, que vieram para o clube, depois se tornaram grandes jogadores. Na verdade, o Rio Branco, no ano de 93, foi até a cidade onde eu nasci, Araguaína, fazer uma avaliação. E naquela avaliação, alguns jogadores lá da região veio para cá. E foi uma felicidade grande, assim, de saber que alguns jogadores, amigos nossos, veio parar no Rio Branco. E em 94, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de vir para cá com um amigo que veio antes, que foi o Anailson, né? Então, em 94, eu vim morar aqui nos alojamentos do Décio Vita, e aqui eu considero a minha casa, né? Onde eu fui criado aí desde os 14 anos, né? Até os 19, quando eu saí jogando pela equipe profissional, negociado para uma grande equipe aqui do país. Olha a saída de Carlos Germano! Gol! É do São Paulo! Sandro Hiroshi! Nós no início começamos meio devagar, mas tivemos sorte já de cara de achar um jogador que, aliás, eu fui procurador dele depois que saí do Rio Branco por muito tempo, que é o Souza. Foi meia esquerda do Corinthians de São Paulo, jogador de seleção brasileira, jogou na Rússia. O Rio Branco paga $12 mil do empréstimo desse jogador, vem com passe fixado em $80 mil. Um jogador, nós assistimos os 2 jogos finais do Campeonato Potiguar entre ABC e América de Natal, e esse jogador encheu os olhos da gente, um jogador que completou 18 anos no mês passado, titular absoluto do América, grande revelação do Rio Grande do Norte, e o Rio Branco chegou primeiro. No segundo treino que o Cilinho estava fazendo com o Souza lá no profissional, o Cilinho virou para nós e falou, Facina, fulano, vem cá, beleza. Sabe qual a expressão que ele usou para nós? Vocês acharam uma mosca branca. O que é mosca branca? Não tem. Vocês acharam jogador de seleção brasileira. No segundo treino que ele viu o Souza. Aí para Juninho, para Souza, para Sábio e para Bebeto. Lembrando sempre que tem Romário aí para jogar, né? Olha a enfiada de bola, o toque é bom. Olha o gol agora, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Brasil! É do Brasil! Souza, número 10! O Cilinho, hoje, pra mim, ele é um Pepe Guardiola da nossa época, porque ele implantava algumas coisas que você falava assim, ele é louco, mas no jogo dava resultado. Os treinamentos do Cilinho eram diferentes, desde capoeirista, desde professor de capoeira, para os zagueiros, que ele falava que o zagueiro não podia ter cintura dura, tinha que ter um movimento, ele fazia um treinamento de pim-pam-pum, ou seja, ele fechava uma área pequena e o cara tinha que dar só toque de primeira, senão batia na tela e voltava para ele, batia na rede e voltava. Era raciocínio muito rápido e jogadas extremamente ensaiadas, saídas pela direita, saída pela esquerda. Coisa que os treinadores atuais estão fazendo agora, ele já fazia lá atrás já.
já fazia lá atrás, então tá muito à frente dos caras, entendeu? Só para você ter uma ideia, hoje eu não vejo mais com constância o que era feito na época, era visão periférica. O lateral chegava na linha de fundo para cruzar e ele tinha que ver quem estava posicionado na área. Então, ele levantava uma camisa amarela, o cara antes de cruzar tinha que falar a cor da camisa. Por quê? Porque o cara tinha que ter visão periférica onde ele ia colocar essa bola. Essa jogada, uma maneira que o Corinthians jogava mesmo, com o Tite. De um centroavante falso sair, eu já fazia isso 1000 vezes. O Sandro cansou de fazer isso com ele, o Sandro de Gosta. Ele revolucionou o Rio Branco porque o profissional era integrado com a base. Era infantil, juvenil ou juniores, né, na época. E ele, quem tivesse personalidade, ele colocava num banco do profissional para jogar. Ele não tinha, se tivesse futebol, ele não tinha medo, ele acreditava. Antigamente você tinha uma estrutura e essa estrutura ela funcionava junto. Então, se o Diolei era o técnico do Sub-20, do Sub-17, ele estava em contato com o Cilinho, ele era um auxiliar direto do Cilinho e trabalhava com um jogador que podia subir, com um jogador que podia... Então, essa integração hoje não existe mais porque a base não tem mais estrutura. No Rio Branco tinha essa integração entre as categorias para poder ir a cada etapa subindo um jogador, vendo quem poderia aproveitar. Por que deu certo no Rio Branco? Porque o técnico que nós contratamos era exatamente um técnico voltado excepcionalmente à base. Então ele começou a fazer um trabalho que veio do infantil, onde tinha seu Zé Fuga, do juvenil, onde trabalhou Diolei Cândido, e no Sub-20, onde ele indicou um outro treinador para fazer o trabalho, que era o Parraga, que trabalhou em muitos clubes aí grandes com as categorias de base. Então tinha todo vamos dizer assim, um perfil Cilinho de trabalhar. Então o infantil trabalhava da mesma forma tática de ocupação de espaço que trabalhava o profissional. E durante a semana o profissional jogava com o infantil, jogava com o juvenil e jogava com os juniores. Ou seja, Cilinho e todo mundo sabiam o que tinha de bom em cada categoria. Dos times que podem ficar com o título, olha o Rio Branco, Mineiro na entrada da grande área, Paulinho Kobayashi vai pintar por cobertura e o gol! Kobayashi! O Rio Branco ia jogar com São Paulo, com Santos, Corinthians, Palmeiras, batia de frente. Tanto é que teve um ano em 95 que o time do Rio Branco chegou em todas as finais contra o São Paulo, que era as duas bases mais fortes na época da geração. E com jogadores que, quer dizer, o Rio Branco tinha um meio de campo com Marcos Assunção e Mineiro disputando uma final de Paulista de Aspirantes. Ganhou de São Paulo no Pacaembu de 3-1. O Anderson chegou muito marcado. Olha o contra-ataque do Rio Branco. Aí é que reside o perigo, hein? Olha que bola açucarada, pé canhoto. Gol! Marcelinho, número 11, numa bola rolada com todo o açúcar. Ele preparou e afundou Moscato no canto baixo direito, na marca dos 31 minutos do primeiro tempo. Marcelinho, com a abertura do Mineiro, Valentim se aproxima. Falha a zaga, deixou de graça, olha o gol, olha o gol! Gol! Está trancado a 7 chaves no Rio Branco. Veja por esta imagem, ó. Lá dentro pode sair o gol. Gol! Tá lá dentro, é do São Paulo, Tico, número 9. Diminuindo para o São Paulo na hora H. A falta é no meio da rua, mas como não há barreira, né? Ele vai arriscar. Aí o Marcos Assunção, que já meteu uma na trave. Gol! Afundou Marcos Assunção do meio da rua pela meia direita. Marcos Assunção faz o terceiro gol do Rio Branco. E veio para jogar em Americana a final do Aspirantes e o São Paulo desceu
alguns jogadores que porque tomou um baile no Pacaembu, 3-1, e aí desceu jogadores que estavam no profissional e não vinham sendo aproveitados. Jogou Rogério Ceni, jogou Mona, jogaram alguns jogadores que não... E aí o Rio Branco empatou, perdeu esse jogo e tomou um gol na morte súbita e perdeu o título em Americana. Vamos ver, olha a chance do São Paulo! Gol! É do São Paulo, Douglas! Eu acho que não saiu como todo o resto da equipe. Todos os jogadores que jogaram durante o campeonato todo, jogadores que hoje não puderam estar aqui, porque o treinador achou que a equipe deveria ser uma equipe com mais experiência, uma equipe com mais jogadores da equipe profissional, mas eu acho que todos estão de parabéns, todos que participaram durante todos os jogos, não só a gente que jogou esse jogo final. O clube, quando o jogador Balu, que saiu contundido, está levantando o troféu do vice-campeonato, aplaudido pela torcida do Rio Branco de Americana. Eu acho que tinha pessoas sérias, gente séria, gente que gostava de futebol, gente que queria ver o clube bem, gente que queria ver a cidade vindo no estádio. Eu lembro que na minha época esse estádio era cheio sempre tinha bastante gente. Vem chegando, olha a galera! Olha a festa no Décio Vita! Cedo! A galera pressiona, a criançada faz a festa! Olha o Rio Branco, olha os fogos do Décio Vita! O Rio Branco está no gramado! Aos poucos os jogadores vão passando no corredor formado pela criançada, o balão vai subindo no estádio Décio Vita. E o Rio Branco se sustentava de uma forma muito boa, tinha o estádio, tinha a sede social e a sede náutica que arrecadava aí, né, uma verba que conseguia tocar os três pontos aí, né, do clube e o futebol de base. Muitas vezes faltava dinheiro no futebol, se colocava dinheiro da área social. E depois se devolvia para a área social, porque quem cuidava da área social queria o dinheiro de volta, e eu os conheço, e queriam mesmo. O social é importante, sim, porque ele faz as pessoas lembrarem, as pessoas que não estão ligadas diretamente com o futebol do Rio Branco, lembrarem que o Rio Branco existe. Então hoje, se você for em qualquer lugar com uma pessoa da minha idade, ou até um pouco mais nova, ele vai lembrar do Rio Branco, ele vai fazer associação do Rio Branco com alguma coisa. Então ele vai lembrar ou do futebol do Rio Branco, ele vai lembrar das piscinas da sede social, ele vai lembrar das sabadeiras, das domingueiras, ele vai ter uma memória afetiva do Rio Branco em algum momento. Talvez daqui a uns 20, 30 anos as pessoas não tenham mais isso, elas vão perder, porque hoje o Rio Branco é exclusivamente futebol e está difícil tocar o futebol. E aí numa Copa do Mundo tem Mineiro pelo Brasil, o Sinha, que é Zinha, jogando pelo México, e o Senna, Marco Senna, que virou ídolo na Espanha, jogando pela Espanha. Edmilson, quinta-feira passada. Tô zero bala. Zagallo, 4 da tarde em Vex. Problemas de condução não está havendo. Os jogadores treinavam com a alegria habitual, quando o chefe do departamento médico reuniu os repórteres para dizer que Edmilson seria cortado. O tratamento teria que ser mais demorado do que a gente precisa em relação à Copa do Mundo. E nós conversamos com a comissão técnica e o atleta foi cortado. Mineiro, o substituto de Edmilson, embarcou no início da noite para Zurique, na Suíça. Depois que saiu a lista, eu já tinha me programado com a minha família, viajar, fazer toda uma programação. Mas o carinho, o respeito de todos, sempre fala, não, você vai, talvez não nessa, mas na outra. E a gente sempre fica com fio de esperança. E, como eu falei, ainda sempre existiu esse fio de esperança, não na situação da contusão de um companheiro, que nunca é legal, mas a oportunidade surge e a gente tem que estar preparado para assumi-la. O Sinha no Rio Branco, ele teve uma passagem assim discreta, não foi nada assim espetacular, e quando ele saiu daqui, ele começou a ter uma projeção na seleção do México, devagarzinho, ele foi bem no futebol mexicano.
Méndez que saca el servicio, el Tiquín, sigue gol. Servicio de Méndez, qué clase de remate, el gol de Ciña. Ahora estamos México 3, Irán 1. Marcos Senna é um outro mistério da natureza, porque o Marcos Senna no Rio Branco ele era um bom jogador, mas tinha campeonato que ele ia para reserva, ele não era um titular assim absoluto do Rio Branco. Foi para o Corinthians, teve uma passagem, jogou no São Caetano, foi para o Corinthians, teve uma passagem apagada, e quando foi para a Espanha, hoje ele é nome de portão no estádio Vídea Real, dada a importância que ele foi para o clube. Isso é um negócio que deve se lembrar, foi um negócio fantástico. Isso é o Rio Branco. A derrocada no Rio Branco começou após o clube ser rebaixado em 2007, mas isso já vinha tendo grandes problemas econômicos. Na verdade, os clubes, principalmente no interior do estado de São Paulo, não estavam ainda preparados pela Lei Pelé. O pessoal alegava que os meninos estavam aprisionados, que ficavam muito tempo no clube, que não tinha liberdade para sair do clube, o clube não tinha condições de sustentá-lo, né? A Lei Pelé privilegiou demais os clubes com mais nome, mais endinheirados e também os empresários de futebol, em detrimento a clubes como o Rio Branco de Americana, União São João de Araras, 15 de Jaú, que faziam grandes trabalhos da base. Saiu de uma condição de vamos dizer, de escravidão, se a gente pode dizer assim, que o passe do jogador era preso e ele não tinha a menor chance de discutir os seus direitos, para uma condição lá ao inverso, onde você ia buscar um jogador, colocava na sua base e acabou aquele ano ele estava liberado. Por que os empresários eles se aproveitaram da lei? Porque eles estudaram a lei, viram o que ia acontecer e se anteciparam. Os clubes ficaram naquela de que vamos ver o que dá, aquela velha história, não vai mudar, não é? E foi um impacto assim tremendo. Você tem que ter uma socióloga, uma psicóloga, uma nutricionista, médico, dentista, você tem que ter selo de formação e os clubes não estavam preparados para isso. Esse dinheiro, esse recurso proveniente da base acabou sumindo, porque era muito mais fácil para um time de maior condição financeira tomar o jogador de um Rio Branco, de um União São João, de um 15 de Jaú, de graça, do que pagar essa quantia para ter o atleta. A lei FIFA, hoje tem a lei da CBF também, que você tem um percentual na formação, numa negociação de jogadores, é muito pouco para se manter a estrutura pedida ou desejada pelo futebol atual. E nisso, realmente, aí o dinheiro parou de entrar, as más administrações se sucederam, e o Rio Branco, isso refletiu, claro, no time de cima, porque sem dinheiro você não montava mais esquadrões de qualidade e acabou culminando aí nesses rebaixamentos em sequência e até mesmo no afastamento da torcida, porque sem bom time, o torcedor não vai a campo. O Rio Branco, eu trabalhei lá dentro 14 anos, eu sei muita coisa, eu vi muita coisa, começou a vender muito, sabe, entrar muito na mídia, começou a entrar muito dinheiro. O Rio Branco não soube reinvestir esse dinheiro. Vendeu-se todo o estoque de ouro e não se preocupou com a reposição. Então o estoque acabou. Foi um erro terrível de estratégia. Como recuperar? O trabalho que o Sandro Hiroshi vem fazendo é muito bom. A dedicação do que ele faz para o Rio Branco, e é uma pessoa que gosta do clube. É uma pessoa que está lá batalhando no Sub-17 para conseguir fazer um time, revelar jogadores. Hoje eu sou um investidor da base, gasto do meu dinheiro para tentar resgatar essa parte histórica do Rio Branco, que é formar os jogadores na base. Eu não sei se em função dessa distância na qualidade de administração da base para o futebol profissional do clube, eu não vejo uma ligação, como existia antigamente, entre base e profissional. Isso pode atrapalhar um melhor futuro para o Rio Branco.
Acho que não parte do Rio Branco algum tipo de mudança que possa provocar fruto novamente. Se a gente não pensar o futebol do interior como um todo, se quem tem o poder de legislar sobre futebol não pensar nisso, o futebol no interior não tem saída, não vão ser atitudes isoladas de alguns clubes que vão conseguir mudar alguma coisa.